usado como base um comentário, né, de devocionais do N.T. Wright, chamado Paulo para Todos, onde tem algumas cartas da prisão. E ele faz algumas meditações sobre o texto de Filipenses, né? Ele é bem prático, assim, em suas meditações, não é um comentário bem específico, assim, versículo por versículo, mas é bem mais devocional. Então, na primeira semana, a gente falou um pouco sobre o contexto de Filipenses, sobre os desafios de Paulo, sobre a missão de Paulo, sobre o que ele queria propor em sua pregação para lá, por que ele estava escrevendo para os irmãos em Filipos. Então, na última semana, o Bruno ele conseguiu falar sobre o primeiro capítulo, é um capítulo bem grande, né? Então, ele conseguiu dividir bem sobre os capítulos, falar sobre principalmente sobre Paulo como um escravo, né? Paulo como um prisioneiro, Paulo como um servo de Cristo, e que essa posição que ele se encontrava, para ele não era ruim, porque ele sabia que ele pertencia a Cristo. Mesmo ele estando preso em um calabouço, provavelmente era um grande poço, né? Algo bem ruim a prisão que ele estava, que a gente não sabe se é em Roma, se é em Cesareia, enfim. Em qual lugar específico a gente não tem dados para saber onde era, mas a gente sabe que era uma prisão romana, então não era algo tão bom de ser. Então, provavelmente era um calabouço onde Paulo ele se encontrava preso, mas ele não tinha isso como algo totalmente ruim. Ele até compartilha de um sentimento bem agridoce, assim, em determinado momento ali do capítulo 1, onde ele fala assim, para mim não importa muito se eu for morrer, se eu ficar vivo, melhor ainda, porque eu consigo pregar o evangelho, mas se eu morrer, eu vou estar com Cristo, então é algo bom também. Então você vê que para Paulo, ele tinha um pleno entendimento de quem ele pertencia, de que ele pertencia a Deus. E esse pertencimento a Deus tornavam todas as demais coisas irrelevantes. Então, se ele iria morrer ou não, para ele era irrelevante. O que ele importava para ele é que ele continuasse pregando no tempo que ele estava vivendo, porque ele sabia a quem ele pertencia e para onde, de fato, ele estava indo. Então, esse capítulo primeiro, assim, onde ele faz as suas orações, onde ele fala para os irmãos, assim, sobre a obra de Cristo na vida deles, sobre a proclamação do Evangelho, em forma de oração, sobre esse sentimento, é algo muito bonito da gente ver. É algo muito lindo da gente ver sobre o que Paulo está querendo trazer para os irmãos em Filipos. Então, o sentimento que Paulo está trazendo realmente é um sentimento de que ele era escravo, mas ele não era escravo de Roma, ele não era escravo do imperador, mas ele era escravo de Cristo. Então, em um ambiente onde havia muita a cidadania romana, onde as pessoas prezavam muito por isso e ser algo bom, ele não se via dessa forma, ele se via de fato como um prisioneiro de Jesus, uma pessoa que depositava a sua lealdade a Jesus e alguém que estava trazendo uma mensagem sobre o evangelho, sobre a boa notícia para os irmãos em Filipos, sobre a boa obra de Cristo na vida dele, sobre os frutos da justiça na vida dele, sobre esse sentimento que é bem agridoce, um sentimento. Se eu permanecer vivo, eu vou saber utilizar esse tempo para pregar o evangelho. Porém, se eu for morto, se eu for um mártir aqui nessa prisão, aqui nesse calabouço, para mim também vai ser algo bom, porque eu vou me encontrar com Cristo. E até tem um ponto nesse primeiro capítulo que é interessante, que ele fala assim, existem pessoas aqui no nosso meio que têm pregado uma mensagem por egoísmo, uma mensagem por motivações erradas, porém eu não me importo tanto com isso, o importante é que eles estão pregando. Isso é um ponto que é bem interessante falar, que pode ser que não havia ali uma heresia, né, um ensino falso dentro dessa mensagem, porque quando ele vai falar sobre ensino falso aos irmãos de Gálatas, ele chama esses irmãos de amaldiçoados, né, ele fala anátema, então não havia ali um ponto errado em sua pregação, pode haver um ponto errado em sua motivação. Então, Paulo ele não se importa tanto com isso, ele se importa muito mais que a pregação de Cristo está sendo pregada, que as boas notícias de Cristo estão sendo pregadas. E aí que ele entra no capítulo 2, e que eu quero também trazer alguns pontos, 4 pontos interessantes nesse capítulo 2, que faz com que a gente medite sobre essa mensagem que Paulo ele está de fato querendo trazer.
E ele começa esse capítulo 2 falando, portanto, se existe alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os dos outros. Então, Paulo ele fala nessa carta sobre pertencer a Deus, sobre pertencer a algo muito maior, a alguém muito maior. Então, as motivações de Paulo é realmente mostrar o exemplo de Cristo, que daqui a pouco a gente vai ver aonde ele está querendo chegar. Então, ele começa a falar sobre as motivações dos irmãos. Bom, Filipos era uma igreja que investiu muito na vida de Paulo, que cuidou muito da vida de Paulo. Epafrodito foi uma pessoa que quase morreu pela vida de Paulo, por levar sustento para a vida de Paulo. Foi quem o Paulo pôde ver e pôde falar, caramba, a minha mensagem em Filipos, ela realmente encontrou um bom lugar. E foi uma pessoa que também, em sua volta, pôde trazer notícias da vida de Paulo, preso, para os irmãos. Então, a mensagem de Paulo realmente encontrou esse sacrifício e encontrou essa comunhão, essa comunidade que era uma koinonia, né? Havia uma comunhão, havia uma participação no evangelho, havia uma participação nas boas notícias. Mas Paulo ele queria trazer primeiramente para os irmãos esse sentido de motivação, esse sentido de participação. Então, por que vocês fazem o que vocês fazem? Será que é por amor a mim? Será que é porque vocês encontraram em mim uma pessoa para depositar sua confiança? Não, eu quero que vocês entendam a quem vocês estão fazendo de fato, a quem vocês pertencem de fato, em qual é a sua motivação de fato. Então, uma cidade que prezava muito pela cidadania romana, uma cidade que prezava muito em serem pertencentes ao império, Paulo está tentando trazer para eles que eles pertenciam primeiramente a Deus. Então, tudo que eles fossem fazer, as motivações tinham que ser corretas. Então, a primeira exortação de Paulo, o primeiro conselho de Paulo, nesse segundo capítulo de Filipenses, é que realmente o coração deles estivesse em Deus. O coração deles, as motivações deles, o modo de pensar deles, a lealdade da igreja, ela tivesse não nos seus próprios interesses, não naquilo que era bom para eles, mas que tudo que eles fizessem fossem para Deus. Ele fala, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Então, se vocês entenderam de fato o amor de Deus, que é um amor sacrificial, que é um amor que se entrega, que é o exemplo de Jesus, do que Jesus fez, então completem a minha alegria. Façam isso uns pelos outros, façam isso pela cidade, façam isso de maneira correta. Não por mim que estou pregando para vocês, não por mim que vocês me viram, que eu plantei essa igreja, que eu amei, que eu estive com vocês, mas por Deus que fez isso muito antes. Então, sempre a pregação de Paulo era sempre uma reimaginação de todo drama bíblico, né? Então, sempre Paulo ele trazia ali os patriarcas, sempre Paulo trazia Davi, até que chegava em Jesus, que era o complemento, né? Que era o Messias, de fato, se tornando rei ali e governando sobre todos. Então, Paulo, quando ele fala assim, completem a minha alegria, é que vocês de fato entenderam que Jesus é o Senhor da vida de vocês. Então, dediquem a sua vida agora em amor, em temor a Deus. E isso tem uma aplicação prática muito bom para a gente, porque muitas vezes a gente vive esses mesmos dilemas da igreja de Filipos 2000 anos à frente. Então, muitas vezes a gente novamente precisa ter essas perguntas que Paulo fez para os irmãos em Filipos para nós aqui, em um contexto totalmente diferente, não com o Império Romano, mas talvez com outras dificuldades. Então, se há profundo afeto em nosso coração, se há motivação para a gente estar aqui reunido às 10h15 da manhã de um domingo, completem a alegria de Paulo, completem a alegria de Cristo.
Se tudo que a gente faz é de fato porque as nossas convicções a respeito de Cristo, as nossas motivações a respeito de Cristo, um entendimento correto da obra de Cristo, então tudo é diferente. É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Não façam nada por interesse pessoal, vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Acho que esse ponto é um ponto que se expande mais, porque não ter os seus próprios interesses à frente, eu acho que é algo tão difícil, não somente para esses irmãos que leram essa carta, não somente para nós, mas para todos. Acho que todos, existe uma dificuldade em todo mundo, em colocar os interesses dos outros acima, né, ou à frente, ou superiores a si mesmo. Então, quando Paulo ele fala isso para os irmãos, eu imagino um espanto dos irmãos, por ser uma dificuldade comum, por ser uma dificuldade de todos os tempos. Todos nós temos dificuldades em colocar os interesses do outro acima dos nossos. Muitas vezes é muito mais fácil a gente colocar os nossos próprios interesses acima dos outros. Olhar primeiro para nós e depois olhar para os dos outros. Então, Paulo chama a atenção sobre se de fato eles encontraram essa alegria, se de fato eles encontraram esse Senhor que governa sobre a vida deles. Então, a motivação do coração deles e a forma de olhar para essas palavras, elas mudam. Uma palavra que é bem comum hoje em nosso meio é a empatia, que é você olhar para o outro como se você estivesse olhando para si mesmo, você sentir a dor do outro. Hoje, em tempos de Covid, é uma palavra que, novamente, ela precisa voltar em pauta. A gente olhar para todo o sofrimento ao nosso redor e a gente sentir a dor que as pessoas estão sentindo, a gente sentir todas essas coisas, a gente colocar os interesses das outras pessoas acima dos nossos próprios interesses, acima daquilo que, às vezes, a gente não está enfrentando, mas que outras famílias estão enfrentando. Então, novamente, a igreja de Filipos era uma igreja que sofria perseguições, porque o Império Romano habitava naquele lugar. Filipos era uma pequena Roma, então eles estavam enfrentando algumas coisas. Então, todas essas palavras, todos esses si que Paulo está usando, é para chamar a atenção deles, se de fato eles se encontraram com Deus, se de fato eles encontraram com Jesus, com o Messias, se houve de fato uma transformação. Então, se de fato vocês tiveram um relacionamento com Deus, se de fato vocês estão vivendo, vocês estão fazendo todas essas práticas por amor a Deus, completem a minha alegria. Como? Vivendo o exemplo de Jesus, vivendo como pequenos cristos, vivendo como pessoas que se encontraram com Deus. Aí fica a pergunta para todos nós. Como? Como a gente vai fazer isso? Então, como a gente vai viver de fato o encontro genuíno com Cristo? Como a gente vai viver de fato esse profundo amor que Paulo está falando para todos eles? É aí que entra a segunda parte do capítulo 2, que começa no verso 5 de Filipenses, que ele fala: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devesse ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, e ele humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito discutido se isso aqui realmente era um poema antigo ou não, mas o que Paulo estava querendo dizer aos irmãos em Filipos era um exemplo muito maior. Então, o que Paulo queria era responder o como. Então, como a gente vai, de fato,
saber se a gente foi encontrado com Cristo? Como, de fato, a gente vai saber se as nossas motivações, se a forma de vida cristã que eu estou tendo é, de fato, genuína ou não, ou se minhas motivações estão erradas? Ele fala, vou te dar um exemplo, então. Vou ilustrar um exemplo muito maior do que as minhas palavras possam falar a todos vocês. Ele fala, tenham o mesmo modo de pensar. Em algumas traduções vai falar, tenham o mesmo sentimento. Em outras traduções vão falar, tenham a mesma atitude. A palavra que Paulo usou aqui é uma palavra grega chamada phrones, que não é nem sentimento e não é nem mero sentimento emocionado e nem mera atitude, como pensamento, irei fazer, mas é algo que custa, algo que você raciocina o custo e mesmo assim você diz, irei fazer. Então você tem entendimento do custo que será. Então Jesus tinha pleno conhecimento e pleno entendimento do custo que seria morrer por todos nós, e mesmo assim ele não fugiu. Ele encarou o desafio e morreu por todos nós. Se fosse possível, ele teria passado o cálice. Isso foi a oração dele. Porém, que seja feita a vontade. Então, o que Paulo está falando para vocês? Tenham o mesmo sentimento, atitude, o mesmo modo de pensar. Então, tenham essa mesma palavra grega, tenham a mesma frônese de Cristo. O mesmo entendimento do custo que é ser discípulo de Jesus e, mesmo assim, encare o desafio de ser discípulo de Jesus. E qual foi essa atitude, qual foi esse sentimento, qual foi essa palavra, frônese, que Cristo teve? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devesse ser retido a qualquer custo. Então, Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usou, o nome de Deus, né? Não sendo Deus, ele levou que isso fosse algo a ser considerado como supremo, mas ele esvaziou-se. E o que Cristo fez? Ele assumiu a forma de um homem. Então, ele se tornou ser humano e, mais do que isso, ele sofreu, ele foi servo, ele serviu a todos. Qual foi o exemplo que a gente vê isso na vida de Jesus? Quando todos estavam discutindo quem era o maior, Jesus, ele arranca suas vestes, ele tira suas vestes, ele coloca a veste de escravo, ele se ajoelha diante dos discípulos e ele lava os pés do discípulo, mostrando, essa aqui é a posição de um discípulo de Cristo, servindo a todos. Então, essa era a frônese que Jesus queria e que Paulo queria mostrar para todos os irmãos, a posição de um ser humano a serviço. Então, em tempos onde, principalmente aqui no tempos romanos, onde os deuses gregos eram grandes referências, e onde deuses gregos se encarnavam em santuários e que pessoas precisavam ir a tais santuários para prestar culto, em tempos mais contemporâneos, onde todos nós queremos ser também, de alguma forma, deuses, queremos ser aplaudidos, queremos ser reverenciados, queremos adoração para si mesmo, Paulo, ele dá um conselho para todos nós: ter o exemplo de Cristo. E esse ter o exemplo de Cristo é servir. Esse ter o exemplo de Cristo é se dobrar e se colocar numa posição que todos nós já temos, que é uma posição de ser humano. O esvaziamento que Paulo fala aqui não é um esvaziamento para a humildade, é um esvaziamento que somente Deus poderia fazer. Era Deus se esvaziar de toda a sua plenitude, se tornar ser humano. Então, esse esvaziamento não é para nós. O que deve ser imitado aqui é o exemplo de Cristo que serviu a todos. É o exemplo de Cristo que, mesmo sendo Deus, se tornou ser humano, sabia do custo que era ser um ser humano, sofrer, passar fome, passar necessidade, ser amamentado, ser dependente de outras pessoas. Então, Cristo, ele sabia do custo que era se tornar um ser humano. Mais que isso, Cristo sabia o custo que era morrer numa cruz. Mas, mesmo assim, ele não considerou que esse custo ele deveria ser evitado. Mas ele morreu, ele se entregou, ele cumpriu a missão dele.
Então fica um desafio que Paulo deixou para os irmãos em Filipos sobre suas motivações, e fica um desafio para mim e para você. Será que, ao calcular o custo de ser discípulo de Jesus, ao calcular o custo de ter uma vida entregue, pertencente a Deus, eu escolho permanecer como um discípulo de Jesus, ter o exemplo de Cristo, ou eu escolho outras coisas, ou eu escolho fugir, ou eu escolho eu ser o meu próprio Deus, eu governar a minha vida? Esse é um pensamento, ou esse é uma pauta que Paulo quer trazer para os irmãos em Filipos e que é levantada para nós em tempos muito mais distantes do que essa carta foi escrita. Mas o sentimento, a atitude e a motivação que Paulo queria trazer para os irmãos é a mesma. Será que a minha motivação está correta? Será que eu faço o que eu faço por amor e serviço a Deus, ou apenas para os meus próprios interesses, ou apenas para ser superior aos meus irmãos? Então, Paulo levanta uma pauta. Esse é o exemplo que você vai responder a sua pergunta. Se você tem uma pergunta, será que minhas motivações, será que aquilo que eu faço estão de fato corretas, estão de fato da maneira correta? Paulo levanta: tenham entre vocês a mesma frônese de Jesus, o mesmo pensamento de saber o custo que é ser discípulo de Jesus, e mesmo assim dizer: eu me entrego a isso. Deus, eu entrego a minha vida para ti, faça de mim a tua vontade. São orações que talvez eu e você já tenha feito, só que no dia a dia, será que essa palavra que Paulo usou no começo da carta, que é uma palavra de escravidão, ela faz sentido? Será que nós pertencemos de fato a Cristo a ponto de a gente ter o seu mesmo exemplo ou não? E ele continua, ele fala: por isso também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui entra algo que começou ali, que vai ser terminado, né? Então, entra aqui em Paulo uma esperança, né, dos últimos dias, uma esperança da plenitude de tudo, aonde, tipo, Jesus assumiu o senhorio do mundo. Então, Jesus hoje, ele é Senhor e governa sobre todo mundo, mas vai chegar um dia onde todo olho verá que Jesus é o Senhor de tudo, e que todos os joelhos irão se dobrar, e que toda língua irá confessar. Então, o que Paulo está dizendo para os irmãos, começou já. Jesus é o Senhor, não é o imperador romano que é o Senhor sobre a sua vida, não é quem está no comando do império que é o Senhor sobre sua vida. Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas, mas chegará um dia que todo joelho irá se dobrar a ele, que toda língua irá confessar a ele, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E Paulo, ele dá sequência a um terceiro bloco, que é o novo exemplo. Então, se de fato vocês entenderam essas coisas, ele continua no verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo, mais uma vez, ele entra na motivação do coração deles. Fala, então, novamente, se vocês entenderam o exemplo de Cristo, então desenvolvam.
a sua salvação, desenvolvam as suas motivações, desenvolvam a convicção que vocês têm e sejam, e ele usa uma palavra interessante aqui, irrepreensível, pessoas puras, filhas de Deus. Algo que o N.T. Wright ele traz aqui bem mais abaixo, no verso 15, quando ele fala sobre os luzeiros, ele fala, pessoas que estão no escuro, pessoas que estão no mundo corrupto, no mundo de trevas, e que, enfim, vão conseguir encontrar Jesus. Então, ele fala, pessoas, nesse momento de desenvolvimento da salvação, ele fala que Paulo queria trazer para os irmãos em Filipos a luz, para que as pessoas que estão no escuro, elas pudessem ver. Então, estamos em um mundo corrupto, estamos em um mundo de desigualdade, estamos em um mundo de bastante dificuldade, pobreza, várias questões sociais, mas como essas pessoas que têm essas questões, que têm essas dúvidas, que estão procurando respostas, elas vão olhar para nós e elas vão encontrar uma luz. Como elas vão encontrar? Apenas se o exemplo de Cristo, que a gente já falou, fizer sentido na vida delas. Apenas se o que Paulo está chamando de ser irrepreensível e puro fizer sentido na vida delas. Então, se as pessoas que estão à nossa volta, elas puderem olhar para nós e encontrar o exemplo que Paulo estava dizendo que era o exemplo de Jesus. Então, quando ele fala assim, no verso 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luz no mundo, preservando a palavra da vida. Então, o que Paulo queria dizer para eles em um contexto romano, em um contexto de corrupção, que não é muito diferente também do nosso, que também nós estamos em um contexto difícil, um contexto de corrupção, porque a corrupção existe desde o Éden, desde a queda do homem. Então, vivemos em um mundo corrupto, e como essas pessoas elas vão encontrar Cristo é apenas se a gente encarnar essa mensagem. Essa mensagem que ele chama de palavra da vida. Então, apenas se a gente brilhar essa mensagem e que os olhos das pessoas elas sejam cativadas por aquilo que nós fazemos em nossa vida comum, essa é a única forma de a gente brilhar como luz, essa é a única forma da gente ter esse exemplo de Cristo. Mas como a gente já falou, é custoso, não é algo fácil, é algo que custa o nosso tudo. Então, ser prisioneiro de Cristo, ser escravo de Cristo é algo que vai custar para nós. Vai custar muitas vezes a nossa reputação, vai custar muitas vezes a amizade, vai custar muitas vezes um ambiente familiar bom, porque talvez os seus pais eles não sejam pessoas que devotem a Deus, que adorem a Deus. Então ele fala, viver como pessoas irrepreensíveis e puras diante de uma geração pervertida, na qual vocês vão brilhar, será custoso, porque foi custoso para Jesus. E nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Não será algo fácil. Será algo separado, algo santo diante de uma geração corrupta. É algo custoso. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão. Mais uma vez, Paulo aponta para fora desse tempo. Ele fala, não é somente agora, não é somente nesse tempo que a gente está vivendo. Mas ele aponta para uma esperança que vai para além do aqui e do agora, mas que vai ser a glorificação de Deus no fim dos tempos. Ele fala, no dia do Senhor, ou seja, quando todas as coisas forem plenas, eu poderei me gloriar que não corri em vão. Então, tudo que a gente gasta aqui nessa terra, nesse tempo agora, não vai ser em vão no dia que Deus, de fato, gloriar todas as coisas. É isso que ele está apontando, para além desse momento. E mais uma vez ele traz novamente a questão do martírio para a pauta dos irmãos. Então, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como uma libação sobre sacrifício a serviço da fé de vocês, fico contente e me alegro. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Mais uma vez, Paulo traz à pauta a questão da morte. Então, se chegar o momento de você morrer, se chegar o momento, no caso, de eu ser entregue como libação para Deus, se eu for martirizado, eu não fico triste.
eu me alegro. Então, a pauta de morte para Paulo não era algo ruim, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia para quem ele pertencia. Ele sabia que os seus esforços e tudo que ele estava devotando à sua vida, entregando a sua vida como lealdade e fé, não era algo em vão, mas era algo que apontava para além dele mesmo. Era algo que apontava de fato para Deus. Então, Paulo, mais uma vez, chama a atenção deles. Vocês também fiquem contentes por essa razão. Se eu morrer, fiquem contentes que vocês foram participantes das minhas prisões, vocês foram participantes dessa boa notícia que eu não vivi para si mesmo. Então, vocês também, por essa mesma razão, não vivam para si mesmo. E ele termina essa carta aqui com essa última parte, desses últimos 10 versículos, falando como vocês não vão viver para si mesmo. Aí ele dá exemplo. Ele dá exemplo de Timóteo e dá exemplo de Epafrodito. Então ele fala, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, filho que trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até ali. Então, primeiro, Paulo ele cita o exemplo de Timóteo. Ele cita um exemplo de uma pessoa que eles já conheciam. Exemplo de uma pessoa que eles viam a devoção, uma pessoa que trabalhava juntamente com ele. E ele fala, eu espero enviar ele para que eu tenha boas notícias de vocês, para que eu saiba se vocês estão bem, quais são os caminhos que vocês têm trilhado, quais são as escolhas que vocês têm tomado. Então, Paulo, mais uma vez, ele nos chama. E esses são os exemplos de pessoas que a igreja precisa, que a comunidade precisa. Pessoas que trabalham em prol de Deus, que não buscam seus próprios interesses. Essas foram as palavras que ele usou. Os outros apenas buscam seus próprios interesses. Então, o que mais nós precisamos em tempos difíceis? Pessoas que não busquem os seus próprios interesses. Pessoas que busquem os interesses de Deus. Pessoas que tragam boas notícias. E o outro exemplo que ele dá é o exemplo de Epafrodito, que é a hora que ele fala, no entanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam, pois, no Senhor com toda a alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Olha como é lindo a vida de Epafrodito para Paulo. Paulo ele fala assim, ele quase morreu pela obra de Cristo. Então, era uma pessoa que levava o sustento para Paulo na cadeia e ele ficou doente. E ele tinha pleno amor pela igreja de Filipos. Ele tinha pleno amor sobre toda a comunidade. Ele quase morreu para levar sustento para Paulo. E Paulo ele fala, recebam, pois, o Senhor com alegria e honrem, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu. E aí Paulo levanta mais uma vez a questão, no caso, é aplicado para a gente. Será que todos nós aqui podemos ser um pouco como Epafrodito e como Timóteo? Nós somos os exemplos que as pessoas vão ter sobre a obra de Cristo, sobre essa boa notícia. Então, será que nós somos essas pessoas? Pessoas que não há superioridade em seu coração? Quão difícil é? E pessoas que se dedicam a quase morrer pela obra de Cristo,
Paulo chama atenção nessa carta a dar esses exemplos para eles, para que eles saibam que eles precisam de exemplos. Todos nós precisamos de referências e exemplos. Então, se as nossas motivações elas são corretas, nós vamos imitar o exemplo de Cristo. E se nós vamos desenvolver de forma correta a luz que há dentro de nós vamos imitar esses exemplos. Exemplos de pessoas piedosas, exemplos de pessoas que se entregam. Esse é o capítulo 2 de Filipenses, um capítulo que quer mostrar o exemplo que a gente deve seguir. Em tempos que é difícil a gente ter referência de pessoas que são piedosas, pessoas que se entregam por Jesus, pessoas que amam a Deus e não amam a si mesmo, Paulo ele nos chama a imitar o exemplo de Cristo. Paulo também nos chama a imitar exemplos de pessoas comuns, Timóteo e Epafrodito, para nos dedicarmos a nossa vida em temor e tremor diante de Deus. Eu abro esse tempo aqui para a gente para a gente conversar um pouco sobre esse capítulo, sobre o que você achou interessante, sobre o que você tem a acrescentar. Vamos conversar um pouco, a gente tem aí ainda 19 minutos, vamos conversar um pouco. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tenho, na verdade, eu só queria que você me esclarecesse melhor a respeito do versículo 7, que fala, se esvaziou. Quando a gente fala da glória, a gente fala em forma humana, você podia me explicar melhor? Claro, o esvaziamento que fala aqui no verso 7 é um esvaziamento de Deus se tornar ser humano. Então, fala quando Cristo ele se torna homem, ele esvazia, né? Ele se esvazia e ele se torna ser humano, né? Mesmo ele tendo, né, as duas personalidades ali, ou as duas essências, né, Deus e homem, ele se torna um ser humano. Então, é bem interessante falar que esse esvaziamento é para Deus, né? Não é um esvaziamento para o ser humano, que muitas vezes é usado quando a gente fala, preciso esvaziar de mim mesmo para servir melhor. O esvaziamento é um esvaziamento para Deus, né? Deus ele se torna ser humano, é essa atitude de se tornar ser humano. Ah, entendi. Obrigada, Juliana. Né? Ô, Juliano, talvez a dúvida aí ela caia sobre uma questão teológica, talvez, né? Tipo assim, o que significa Deus se tornar ser humano, né? Não sei se tem a ver com isso, a dúvida, mas talvez seja importante destacar aqui, né? Isso aqui é uma questão bastante antiga, na verdade, assim, os primeiros séculos da igreja foram recheados de discussões desse tipo. E o que foi acordado e o que é meio que consensual até os dias de hoje é algo que foi chamado da teologia de dupla natureza de Cristo. Ou seja, Jesus tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e tem a natureza humana, né? Por quê? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, no sentido de que ele manteve a sua essência divina como segunda pessoa da Trindade desde antes dos tempos, né? Ou das eternidades passadas, como se diria na teologia. E depois ele se encarnou adquirindo uma nova natureza, porque foi a partir de Maria. Então, essa é até uma questão, né? Por exemplo, por que ele teria que ter sido encarnado a partir de uma mulher? Por que ele não simplesmente desceu dos céus em formato de humano, né? Porque isso não seria a mesma coisa. Adquirir a natureza humana significa ter parte dessa concepção de como o ser humano funciona. É por isso que ele nasce a partir de Maria, mas com a semente do Espírito Santo e não do marido, né, de Maria, entende? Então, existe basicamente essa questão, talvez seja importante destacar. Jesus ele tem duas naturezas, e por isso que a encarnação, ou a kenosis, né, que é o esvaziamento, é tão importante para o cristão, porque ali começa o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não começa na cruz, mas começa no advento, que é essa descida, né, de Deus em essência completamente divina, incompreensível, absoluta, né, inefável, para um ser que é limitado, para um ser que é pequeno, para um ser que depende do tempo, do espaço, dentre outros elementos da existência humana, né? Talvez seja legal de destacar aqui. Perfeito. O Juliano,
O que eu entendi, eu não sei se é isso, que ele é Deus, ele tem todos os atributos de Deus e tem todas as necessidades do ser humano, fome, dor, insegurança, é isso. Exatamente, é basicamente o que o Tiago falou aqui. Então, o esvaziamento, quando fala esvaziamento de Deus, é essa obra de Deus se encarnar, né? De Deus, sendo Deus, ele se tornar ser humano. Esse mistério da encarnação de Jesus com o seu nascimento e trazer essa prática, né? Assim, então, o esvaziamento, Deus ele se esvaziou e se tornou ser humano, né? Ele se encarnou, como o Tiago ele falou bem aqui. Alguém tem mais algo? Davi? Tá perfeito, Juliano. Eu tava vendo aqui, eu tava estudando um pouquinho, né, sobre a aula que vem, que a gente vai falar Filipenses 3, em Filipenses 2 a gente tem o poema central, né, da carta de Filipenses, que é esse poema a respeito do Messias. Então é muito bonito esse capítulo, a gente lê ele com essa ideia, né, de que nesse poema, que está recheado de referências aí do Antigo Testamento, né, como você citou aí, que Paulo vai retomar um pouco do sofrimento do servo sofredor, né, lá de Isaías 40 a Isaías 55, né? Enfim, Paulo recheia com vários elementos, por exemplo, mostrando como Jesus é uma contra-resposta, né, a Adão, porque se Adão quis tomar o poder para si mesmo, né, Jesus, muito pelo contrário, não teve esse apego ao fato de ser igual a Deus. Então, Jesus é uma resposta, né, à falha da humanidade, né, nesse sentido também de não querer ter o poder para si mesmo. Esse poema em torno de Cristo tem muita teologia aí, né, que Paulo faz, e ele vai retomando essas ideias, ou pequenas partes, né, desse poema, das ideias teológicas apresentadas nesse poema, elas são retomadas nos outros capítulos, ou elas são evidenciadas nos outros capítulos, né, e no capítulo 3, na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho aí também sobre essa do exemplo, e sobre essa de deixar para trás, né, aquilo que era antes a sua identidade, né, e como Jesus é, de fato, o maior exemplo disso, né, assumindo uma identidade humana. E é muito legal mesmo a carta de Filipenses. Eu, particularmente, gosto muito. E achei muito legal a sua explanação, Juliano. Valeu, David. Gente, acho que essa carta aqui, a gente fala muito que é a carta da alegria, que ele fala bastante sobre alegria, mas também é uma carta do exemplo, né? Que ele vai desde o primeiro capítulo, acho que até o final, mostrando exemplos, assim, pra gente de como viver, né? De como seguir. Alguém tem mais algo a acrescentar, falar? Seu momento. Então, acho que por hoje é isso. Semana que vem a gente vai dar sequência. A gente vai estudar o capítulo 3